Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Vocês tenham um dia excelente, abençoado, um dia, uma noite, uma madrugada abençoada pelo nosso Deus. Que você possa ficar aqui nesse vídeo, que Deus tem essa palavra para falar ao seu coração. Deus manda e envia a palavra dele, o maná dele todos os dias para que a gente possa se alimentar. E pode ter certeza que quando você ouve a palavra de Deus, você está sendo abençoado, pois a palavra dele tem poder de nos abençoar e de nos dar vida, amém? Que você possa curtir, comentar, compartilhar com mais pessoas, para que a mensagem do Evangelho seja espalhada para as pessoas e que elas venham descobrir a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Devocional se encontra aqui no livro de Josué, no capítulo 1, e o versículo 8, que vai dizer assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, né? Então a gente está vendo aqui o segredo para a gente prosperar e para a gente ser bem-sucedido aqui na terra, né? Aqui é onde Deus nos colocou para que a gente possa viver bem. O segredo é a gente viver a palavra de Deus, é ler, meditar e viver a palavra. Deus estava passando ensinamento para Josué, porque Josué estava ocupando o lugar de Moisés, né? Deus tinha levado Moisés para a glória, então Josué foi o seu sucessor. Josué ficou no lugar dele para tomar conta do povo, e Deus falou para ele que para ele ser bem sucedido e ser um homem próspero naquilo que Deus queria para ele, ele teria que meditar na palavra dia e noite, porque a palavra é a bússola, né, do nosso caminho. A palavra de Deus é que nos conduz a viver os caminhos prósperos. E quando a gente lê a palavra, quando a gente medita nela dia e noite, nós vamos querer ser pessoas melhores e nós vamos ser obedientes à palavra dele, a palavra de Deus, porque é isso que ele quer de nós. O segredo é a gente ser obediente aos seus ensinamentos. E o segredo é a gente descobrir o que ele quer para nós e viver, né? Não é só a gente ler, não é só a gente meditar. O mais importante é viver, porque tem pessoas que vivem lendo a palavra, mas não praticam, né? Nós devemos ler, meditar e praticar a palavra do nosso Deus, para que a luz dele resplandeça sobre nós e para que a gente venha ter uma vida próspera e bem-sucedida naquilo que Deus quer para nós, porque Deus quer nos dar uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida abençoada. E o segredo está em obedecer aos seus ensinamentos, porque quando a gente lê a palavra, a gente vai descobrir o que Deus quer para nós. E Deus quer nos dar uma vida abundante e uma vida próspera, né? Para que a gente possa ser luz na vida das outras pessoas também, para que a gente possa abençoar também a vida das outras pessoas. Não é só ter uma vida próspera, materialmente falando, financeiramente falando, não. A gente precisa ter uma vida próspera, principalmente com Deus, principalmente na presença dele, crescer em espírito. Nós necessitamos abastecer o nosso espírito todos os dias da palavra. Nós precisamos alimentar o espírito com o alimento do céu, com o maná do céu, que é a palavra de Deus. Então Deus nos manda esse maná todos os dias, que é a palavra dele, para que a gente possa se alimentar e para que a gente possa beber dessa água, que a palavra também é água, e ela vai nos limpando, ela vai nos purificando. Quando a gente medita na palavra, quando a gente lê a palavra, ela vai transformando a nossa vida e nós descobrimos dia após dia o que Deus quer de nós, né? Ele quer que a gente descubra essa verdade, porque aqui ensina tudo o que a gente precisa fazer. Ele deixou escrito tudo aqui na Bíblia do que a gente precisa fazer, né? De como ser uma boa pessoa, de como ser obediente, de como ser um bom filho, um bom esposo, um bom pai, uma boa mãe.
boa pessoa para a sociedade, como se relacionar com o próximo. A Bíblia tem tudo o que a gente precisa. Não é à toa que esse livro está aqui, que ele subsiste há mais de 2000 anos, né? Porque Deus quer que a humanidade descubra essa verdade e que a humanidade, que nós, seres humanos, vivamos essa verdade prática. Ele quer que a gente viva na prática o que ele nos ensinou. Então, Josué tinha essa missão de viver a palavra e ensinar a palavra para as demais pessoas, né? Para que o povo que ele estava ali conduzindo viessem ser conduzidos pela palavra de Deus e que a palavra de Deus ficasse cravada no coração das pessoas, na mente e no coração. Porque quando a gente lê a palavra, quanto mais a gente se dedica no conhecimento da palavra, nós vamos estar sendo firmados na rocha que é Cristo, né? Os nossos pés vão estar sendo enraizados na palavra de Deus. A nossa vida vai ser uma vida próspera e frutífera, né? Nos caminhos do Senhor. Nós vamos ser conduzidos por Ele, porque a gente vai querer obedecer a Deus. Quanto mais a gente lê a palavra, nós vamos nos tornando e ficando parecido com Cristo, porque é isso que Cristo quer de nós. O Espírito Santo começa a habitar em nós e nós começamos a viver o que Ele quer para a nossa vida, que a gente tenha um caráter de Cristo, que a gente seja transformado. Então, se a gente fazia algo de errado antes, a gente não vai querer fazer mais, porque a gente vai se envergonhar, porque a gente conheceu a verdade e foi liberto. Então, aquela vida não vai caber mais na nossa vida de hoje, porque a gente vai querer trilhar o caminho que Deus quer para nós. A gente não vai querer fazer mais a nossa vontade, a gente vai querer fazer a vontade de Deus. Foi o que Josué se dispôs a fazer, a vontade de Deus. Deus o chamou, Deus o capacitou para cuidar do povo e Josué foi obediente. Então, quando Deus nos manda fazer algo, nós temos que ser obedientes, e quando Ele manda fazer através da palavra, né? Quando nós somos fiéis e obedientes, se a gente vive uma vida errada, mentindo, enganando, traindo, vivendo relacionamentos que Deus não se agrada, que começou errado. Se a gente faz todas essas coisas, quando a gente começa a mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, quando a gente começa a meditar na palavra, a gente vai deixar todas essas coisas de lado, vai acontecer naturalmente, porque nós não vamos nos sentir bem mais em fazer essas coisas erradas, porque o Espírito que habita em nós vai nos incomodar, porque nós somos novas criaturas. A água do Espírito está nos lavando dia após dia e nós vamos ser transformados. Certo que a gente não vai ser pessoas perfeitas, não tem como. Nós vamos continuar errando, falhando, mas a gente sempre vai ter o Espírito Santo nos conduzindo e nos mostrando que aquilo é errado. Então, quanto mais perto de Deus você está, quando você errar, Deus vai lhe mostrar. Você pode errar, mas Deus vai mostrar que você estava errado. Ele vai mostrar através de pessoas, as pessoas podem chegar e falar e abrir os seus olhos, ou você mesmo vai sentir na sua consciência, no seu eu, que você fez algo de errado, porque somos novas criaturas. Novas criaturas, passamos a ser filhos de Deus. Então, o Pai, quando vê o seu filho errando, ele vai corrigir. Ele não vai deixar a pessoa viver lá no erro, não. E é o que Deus faz conosco. Quando a gente erra, quando a gente comete falha e defeito, Ele vai nos corrigir, porque Deus corrige a todos a quem Ele ama. Então, se você é filho de Deus e Deus vai repreender você através de alguma pessoa, através da palavra, através da sua consciência, pode ter certeza que você é filho de Deus e filho amado, porque Deus só vai repreender aqueles que são filhos, aqueles que são bastardos. Deus não vai repreender, porque não faz parte dele. Essa pessoa vive no erro, vive no engano, e mesmo assim ela acha que está certa, que está agradando a Deus e que está vivendo de acordo com o que Deus quer. Mas infelizmente essas pessoas não vivem de acordo com a palavra. Elas só falam da boca para fora. Elas seguem o seu coração, infelizmente, né?
Essas pessoas precisam ser despertadas para viver o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Então, o segredo é meditar, é ler e viver a palavra de Deus. E Deus vai nos dar uma vida próspera, abundante na presença dele. Como eu já falei, prosperidade não é só bens materiais. Prosperidade é a gente ter uma vida tranquila, em paz. Por mais que a gente passe por lutas, né? Por circunstâncias difíceis, a gente vai ter uma paz e uma alegria que ninguém entende. Essa paz é a presença do Espírito Santo. Essa paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é ter prosperidade em Deus. Isso é ter vida em Deus. E que a gente viva essa prosperidade que o nosso Deus quer de nós. E Ele vai nos enviar bênçãos e coisas até que a gente nem imagina e nem sonha, porque Ele é um Deus infinito e grande. Ele enxerga além do que a gente pode imaginar. E a bênção maior que Ele nos enviou foi o nosso amado Jesus Cristo, né? Para que Ele pudesse morrer dos nossos pecados e deixasse a sua palavra aqui, para que quando a gente descobrisse essa verdade, nós fôssemos libertos por elas e viver essa verdade até Ele vir nos buscar, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração. Você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. No precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E fique que eu vou orar por você. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada, Pai, por nos enviar o maná do céu todos os dias, para que a gente possa alimentar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo, para que nosso espírito venha a ser fortalecido, Pai, todos os dias, através da Tua palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que passou aqui nesse vídeo, que ouviram essa mensagem, que se alimentaram dessa palavra, que o Senhor venha abençoá-las grandemente pelo poder dessa palavra, que essa palavra venha trazer vida sobre a vida delas, venha libertar, venha trazer paz, venha trazer a Tua presença, Pai amado, que o Espírito Santo vá ao encontro dessas pessoas e elas sintam a Tua presença, elas sintam o toque do Senhor na vida delas, as guardando, as protegendo, as livrando de todo o mal, e que as bênçãos do Senhor alcancem a vida delas, que todos possam viver a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, como o Senhor falou a Tua palavra hoje, que a gente possa meditar na Tua palavra dia e noite, que a nossa vida possa ser conduzida por ela, Pai amado, que a gente se dedique todos os dias das nossas vidas a ler, a meditar, a orar e a viver a Tua palavra, a descobrir o que o Senhor quer para nós, Pai amado. Que o Senhor abençoe a casa, os lares de cada pessoa que estão recebendo essas mensagens, que o Senhor guarde a casa delas e a elas, que o Senhor vai guardar a minha casa e os meus, livrando de todos os males, que o Senhor nos faça invisíveis, Pai, aos olhos do mal, que o Senhor visite as pessoas que estão nos hospitais enfermas, clamando por cura, Pai amado, que o Senhor possa curar, arrancar com a mão, pois o Senhor é um Deus que cura, um Deus que leva a paz, que o Senhor possa libertar dos vícios, das drogas, de todo tipo de vício, Pai amado, pois o Senhor é um Deus libertador, que o Senhor possa abrir portas de empregos, que o Senhor faça essas pessoas prosperarem em todas as áreas da vida delas, Pai amado. Que o Senhor me faça prosperar em todos os meus caminhos também. Que a Tua misericórdia nos alcance todos os dias das nossas vidas. E que as bênçãos do Senhor nos alcancem, pois as bênçãos do Senhor é quem enriquece. E nós queremos ser ricas das Tuas bênçãos, Pai, da presença do Senhor. Porque quando o Senhor abençoa, está abençoado. E nós somos enriquecidos da Tua presença e das Tuas bênçãos, Pai. Eu te peço e já te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.